E a gente segue aqui o CNN 360 com entrevista exclusiva. A gente mostrou aqui agora há pouco o presidente do TSE, o ministro Luiz Roberto Barroso, se reuniu com os presidentes da Câmara e do Senado para falar sobre o possível adiamento das eleições neste ano. Mas este é apenas um dos assuntos que a gente vai tratar com o nosso entrevistado de agora. Nós vamos falar com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. Deputado, muitíssimo obrigada por ter atendido o meu apelo, o apelo aqui da CNN para que o senhor conversasse com a gente num momento em que há certa tensão e muita preocupação com os rumos do combate à Covid-19 no país. Então, vou partir daí e já chegamos ao tema das eleições, vamos falar aqui sobre tudo. O senhor foi uma das primeiras altas autoridades a se manifestar contra essa mudança no esquema de divulgação dos dados do Ministério da Saúde. Eu gostaria de saber se o senhor já conseguiu chegar a um formato, a um novo desenho, para que outros órgãos, inclusive o Congresso ou a Câmara dos Deputados, possam fazer aí a auditoria e a divulgação dos números da pandemia no Brasil. Olha, obrigado primeiro, Daniela, pela oportunidade. Primeiro, eu acho que o mais importante é que a gente consiga convencer o governo, o Ministério da Saúde, a restabelecer, né, as regras, a divulgação que vinha sendo feita até alguns dias atrás. Isso é o ideal, né? Nós não podemos achar que é normal, num momento como esse, né, outros órgãos que devam ou precisem cumprir o papel que é do governo federal. Então, o que nós estamos pedindo, né, inclusive estamos dialogando, o deputado Luizinho, do nosso grupo que acompanha a Covid-19, a Comissão Externa da Câmara, que foi criada desde 2019, é que a gente possa dialogar com o ministro. Eu acredito, né, que nas próximas horas ou até amanhã a gente vai ter uma posição satisfatória nessa linha. Se não, né, todos nós, o TCU, o Congresso, a imprensa, todos nós seremos obrigados a construir um mecanismo para dar publicidade aos números, garantir a transparência que é tão importante nesse momento. Agora, é mais um sobressalto desnecessário, não é, deputado, presidente? Tudo vinha correndo bem até então, os dados sendo divulgados em um determinado horário, ali no fim da tarde, às vezes atrasava um pouquinho, adiantava um pouquinho. É mais uma crise criada quase que artificialmente e, de novo, o país parece deixar de lado, especialmente o governo central, parece deixar de lado aqueles que mais precisam de atendimento nesse momento, que são os cidadãos, que são as cidadãs, as vítimas da Covid-19, os empresários, que, especialmente micro e pequeno empreendedores, depois eu queria que o senhor falasse nisso, que não estão recebendo financiamento prometido para eles sustentarem as suas empresas. Quer dizer, é mais uma crise artificial que a gente podia ter passado sem essa, né, deputado? Olha, nós já tivemos esses conflitos entre estados, municípios e a União. Não precisamos de novos conflitos. Uma questão que o governo não tem nem as condições de omitir os dados, nem que queira, porque os dados são de estados e são de municípios, né? O Tribunal de Contas não está preocupado, o Congresso está preocupado, a sociedade está preocupada, a imprensa está preocupada com esse episódio, que eu concordo com você, que é um conflito desnecessário, que, né, não é factível que aquele avance, e é perda de tempo, né? Nós deveríamos estar, de fato, construindo as condições, como fiz agora uma reunião com membros do governo, da Secretaria de Governo, da equipe econômica, discutindo a medida provisória 975, que é a primeira impressão da Câmara, estamos estudando tecnicamente, é que do jeito que ela foi editada não vai rodar. E ela vem para atender pequenas e médias empresas inclusive da área de saúde, hospitais médios que estão com muita dificuldade de capital de giro. Então, o que nós precisamos é concentrar os nossos esforços nesse tema, no tema que é o tema que ainda não rodou nada, que é o tema dos recursos para micro, pequenas e médias empresas. A 944, a medida provisória, a gente espera poder votar logo essa semana, apesar que na medida provisória 975, o principal problema da medida provisória anterior, que é para micro e pequena empresa, né, a 944, o capital de giro para pagar salário, foi resolvido. Então, essa até nós temos menos pressa hoje do que temos em relação a 975. Então, a minha intenção é que a gente trabalhe esse texto essa semana e já na próxima semana nós possamos votar a medida provisória 975.
Agora, presidente, o ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, ainda no domingo, em uma declaração ao jornal O Estado de São Paulo, disse que era hora de parar de brincar de ditadura. Essa decisão do governo de rever ou de suprimir informações do relatório diário sobre o avanço da Covid-19 no Brasil voltou a suscitar acusações ou mesmo comentários, comparações com países como Nicarágua, enfim, que têm tido um manejo muito pouco transparente da doença e com algum viés autoritário. Isso lhe ocorreu também? Essa é uma preocupação que lhe ocorreu por conta dessa decisão? Olha, o ministro realmente foi muito duro, né? Eu acho que são coisas que podem não parecer para alguns uma coisa grave, mas é gravíssimo, né? Um país que está sendo obrigado a discutir democracia, um país que toda hora vem um problema em relação ao meio ambiente, né? E agora, vamos dizer, esconder dados de uma pandemia. Então, isso tudo vai gerando insegurança, gerando frustração na sociedade e também uma insegurança muito grande na relação dos outros países com o nosso país, do setor privado. O nosso país, na área de investimentos, todos ficam pensando o que está acontecendo quando se esconde dados. Mas eu espero que até amanhã a gente possa ter essa questão resolvida e resolvida da melhor forma, que a melhor forma é que o governo restabeleça aquilo que foi construído desde o início da pandemia. Acha que há canal de interlocução com o presidente Bolsonaro para que ele entenda que foi um erro e volte atrás? Porque eu me lembro de o senhor ter dito em uma outra entrevista que conversas particulares com o presidente Jair Bolsonaro, reuniões institucionais entre o presidente da Câmara e o presidente da República têm um tom relativamente ameno. O problema é da porta do Palácio da Alvorada ou do Palácio do Planalto para fora, né? O senhor acredita num entendimento pacífico e rápido ou a coisa vai ter de ser via judicial, presidente? Eu acho que vai resolver rápido. Eu conversei com o ministro Ramos agora, e nós temos um ótimo diálogo, eu e ele. Conversei com o deputado Luizinho, que está conversando com o ministro da Saúde. Eu acho que nós vamos chegar ao resultado correto, que é o restabelecimento da divulgação desses dados na hora correta e com a mesma base de dados que foi construída desde o início da gestão do ex-ministro Mandetta. Perfeito, eu vejo que nós já temos o Daniel Adjuto para participar dessa conversa. Daqui a pouquinho, perfeito. Presidente, o senhor sabe que aqui na CNN a gente faz o debate sempre o mais amplo possível, então vamos trazer alguns colegas para participar dessa conversa. Vamos tratar aqui um pouco, eu já percebi, então, o senhor está acreditando num recuo do governo, numa espécie de entendimento depois dessa resposta incisiva de diversas instituições e setores da sociedade civil. Ok. Vamos falar um pouquinho sobre eleições. Daniel Adjuto, inclusive, foi quem trouxe essa apuração aqui, uma conversa que o senhor teve hoje com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É ponto pacífico que desse ano não passa, presidente, o adiamento das eleições, é isso? Nós precisamos respeitar o resultado das urnas. O resultado das urnas garantiu aos prefeitos e vereadores um mandato de 4 anos, né? E isso precisa ser respeitado. Nada que não saia das urnas pode ser prorrogado, quer dizer, nenhum dia de mandato. Então, acho que isso é um consenso, pelos que eu ouço entre os líderes da Câmara e com o presidente Davi, com quem converso. Hoje eu vi também essa preocupação do presidente Barroso, do vice-presidente Fachin. O que nós combinamos é que nós pudéssemos fazer uma reunião na próxima semana com os médicos, né, aqueles médicos especialistas que o presidente Barroso já ouviu, que tem uma posição de preocupação em relação à eleição no mês de outubro. O que nós pedimos é que essa reunião com os líderes da Câmara e do Senado, para que os médicos pudessem levar a sua preocupação científica e que depois caberia ao Parlamento, à Câmara e ao Senado tomar a decisão sobre o adiamento da eleição. É claro que cada um tem uma data, mas o ideal é que seja baseado nas questões da ciência, né? Do avanço da pandemia, das curvas de crescimento, para que a decisão do Parlamento seja a decisão correta, né? Manter a data de outubro ou adiar. É claro que os médicos, a princípio, têm, segundo disse o presidente Barroso, a opinião deles seria por um adiamento. Mas é importante que os líderes ouçam os médicos, os cientistas e depois caminhem para dentro das suas bancadas, dos seus deputados e senadores, para que a gente possa tomar
a decisão correta ainda que decida até o final de junho e, a partir daí, possa aprovar uma emenda constitucional. Agora, deputado, tem alguma possibilidade de diminuir o prazo entre o primeiro e o segundo turno de 3 semanas? Primeiro domingo de outubro, geralmente, né? O último domingo de outubro, 3 semanas para a campanha entre o primeiro e o segundo turno. Esse prazo pode ser mexido? Olha, o prazo depende de uma mudança permanente da Constituição. O que eu acredito é que 3 semanas, na verdade, por exemplo, a eleição de 2022, se ficar valendo a regra atual, serão 4 semanas. Então, 3 semanas até ser um prazo razoável entre o primeiro e o segundo turno. 4 semanas é que já passa a ser uma diferença muito grande, porque o primeiro turno agora são de 45 dias. Então, acho que tendo um segundo turno de 3 semanas, eu acho que respeita as regras permanentes e faz apenas uma mudança nas regras transitórias da Constituição brasileira. Presidente, vamos conversar um pouquinho sobre pauta da Câmara. Há uma preocupação, como disse o Rafa aqui na interação anterior dele com o senhor, a respeito do crédito. E o governo está dizendo que está fazendo seus projetos, que é prioridade, mas o fato é que todo empresário que nós entrevistamos aqui, não os grandes, não, se bem que até os grandes empresários têm reclamado, né, da dificuldade de contrair crédito. O que é que a Câmara está estudando nesse sentido? O senhor vê aí a possibilidade de corrigir alguns aspectos de propostas feitas pelo Ministério da Economia? Para quem está nos assistindo, o que é que está na manga do Congresso para tentar desobstruir o crédito no Brasil no meio da crise? Vamos lá. O governo editou a medida provisória 944, em que era capital de giro para pagar salários de empresas micro e pequenas, no volume total de 40 bi. O ideal era que fosse 20 bi no mês, 20 bi no outro. Rodou no máximo 1 bilhão e alguma coisa. Na medida provisória 975, o governo corrigiu a parte do risco, da garantia, colocando uma fórmula em que o governo federal, que é o correto do meu ponto de vista, fica como garantidor de quase todo o crédito, que vai facilitar, né, quase toda a garantia do crédito. Então, isso vai facilitar que essa medida provisória que já está valendo, que ela possa ter, enfim, né, os seus recursos liberados pelo sistema bancário. A 975, ela foi construída, né, eu tive até uma reunião agora com a equipe econômica, com o presidente do BNDES, com a Secretaria de Governo, mostrando que do jeito que está escrito, a opinião daqueles que procuram crédito no BNDES, empresas médias, também não vai rodar. Então, o que nós combinamos é que os técnicos do governo vão conversar com o sistema bancário para entender aonde estão os problemas. Hoje o presidente da FEBRABAN me disse que de fato acha que precisa de mudanças no texto da 975, porque essas vão atender as empresas médias com faturamentos até 300 milhões de reais, e a nossa intenção é que a gente tenha um texto pronto essa semana para que a 975 possa ir a voto já na próxima semana. Porque, como eu disse, como o crédito da micro e pequena empresa foi resolvido na 975, já está valendo essa parte da garantia, talvez rode, né, independente da votação da medida provisória 944. Mas a 975, que trata das empresas médias, ela precisa ser votada de forma urgente, porque nós precisamos de algumas mudanças. Tem uma mudança que é uma mudança que precisa ser feita, que é exatamente nas regras do fundo, né, do fundo que vai ser criado uma nova regra para o fundo, exatamente para dar mais flexibilidade na liberação do crédito. Mas isso precisa ser feito de forma urgente. Nessa parte do estatuto do fundo, ou o governo pode fazer, mas também eu disse que o Congresso pode tomar essa decisão, organizar a regra para que esses recursos cheguem mais rápido às médias empresas. Não podemos esquecer que entre as médias empresas, né, de vários setores, claro, nós temos, por exemplo, as médias empresas do setor hospitalar, que nós sabemos e estamos vendo nas matérias, estão precisando de capital de giro. Não é possível que nós não tenhamos as condições de garantir o crédito para as médias empresas, para micros, para pequenas, mas a área de saúde parece uma questão quase que temerária. Então, a gente precisa dar uma solução rápida para a questão do crédito. Essa é a prioridade da Câmara de Deputados. Se possível, votar a 944 essa semana, mas a 975 nós queremos avançar com ela muito rápido na próxima semana, garantindo uma regra melhor do que a que foi editada na medida provisória, dando mais segurança jurídica na relação do credor com o devedor e que esse crédito saia o mais rápido possível para que a economia possa, né, com esses recursos, avançar a garantia do emprego e a garantia da solvência dessas empresas. Presidente,
A gente estava falando nisso no bloco passado, né? Uma série de pessoas físicas e jurídicas da sociedade pagando a conta por essa crise provocada pela pandemia, né? Pequenos empresários, grandes empresários, médios empresários, pessoas físicas que perderam emprego, que perderam renda, que tiveram de negociar redução de salário, parcelamento do salário, enfim, eu poderia passar um tempão aqui dando exemplo. E há uma crítica consistente, feita frequentemente, sobre um fato. A elite do funcionalismo público jamais é atingida. O que acontece com ela, no máximo, que foi o que aconteceu agora, é adiar por um período pequeno reajuste de salário. Eu tenho certeza que se eu ou a Dani saíssemos e fôssemos à Avenida Paulista, aqui onde fica o estúdio da CNN, sugerir essa troca para alguém, olha, você topa ficar 1 ano e meio sem reajuste de salário, mas vai continuar com o seu emprego, com todos os seus benefícios, qualquer brasileiro teria. Por que ainda há essa categoria de funcionários públicos tratadas como se fosse uma casta na comparação com todo o restante da população brasileira? E só para complementar a pergunta, naquela crise lá de 15 e 16, que tinha sido a maior da nossa história, esse mesmo grupo ainda conseguiu negociar reajuste de salário no governo Temer. Vai ser sempre assim, deputado? Olha, eu não trataria o servidor público dessa forma. Nós temos aí milhares de servidores públicos que estão diretamente no enfrentamento à crise da pandemia. Profissionais de saúde, pessoal da área de segurança que está nas ruas, aqueles que fazem limpeza urbana, os garis do Rio de Janeiro, de todo o nosso país, né? Os professores, de alguma forma, tentando organizar a sua relação com os alunos, com toda a dificuldade que é nesse momento em relação à escola pública. Então, acho que não se deve tratar o servidor dessa forma, né? Eu concordo e tenho dito desde o primeiro dia que é óbvio que quando cai a arrecadação dessa forma, o correto era um gesto, principalmente dos maiores salários, dos 3 poderes, né? Uma contribuição, uma redução. Fui voto vencido, né? Também não posso aceitar que se faça redução apenas no parlamento, não se faça nos outros poderes. O ministro Paulo Guedes, em determinado momento, no meio da pandemia, disse que não era necessário a redução, do congelamento resolveria. Para mim, o congelamento não resolve, porque você está congelando algo que a receita da previsão de receita não está garantida, ela vai cair. Então, só congelar não resolve. A parte que resolveu foi uma economia de 40, 50 bilhões, que as promoções foram congeladas. Aí sim, você vai ter uma economia de 40, 50 bilhões. Isso foi importante, né? Nós não podemos esquecer que o gasto de pessoal dos 3 poderes são 200 bilhões de reais, 170 do Executivo, 25 do Judiciário e do Ministério Público e 5 do Congresso Nacional. Então, esse gesto, principalmente dos salários acima de 10 mil, algo assim, poderia ter tido um gesto. Não teve, vamos falar a verdade aqui. Agora, não acho que isso faça com que a gente trate o servidor público, né, como um servidor que não merece de nós todo respeito, porque os servidores são de grande qualidade. Agora, eu concordo que há uma certa distorção, um erro por parte do serviço público como um todo, de não fazer um gesto por 3, 4, 5, 6 meses, uma redução de 20%, 30% da cúpula, pelo menos. Eu concordo com a sua tese, agora não vamos misturar um erro, né, com a desqualificação do servidor público. Claro. Em 2016, no início do governo Michel Temer, quando se votaram 16 projetos, eu não era presidente da Câmara ainda. Se eu fosse presidente da Câmara, não tinham sido votados aqueles aumentos naquele momento de recuperação econômica, né? Mas, infelizmente, né, foi uma noite para sair da nossa história, aqueles 16 que acabaram inviabilizando o próprio governo do presidente Michel Temer. Porque, naquele momento de 2 anos de recessão, é óbvio que não cabia nenhum tipo de aumento naquele. Não que os servidores não merecessem, é que o Estado não tinha condição de realizar aqueles aumentos. Eu saí do plenário, porque tinha um grande acordo de todos os partidos, ninguém ia pedir verificação, eu não era líder, não era presidente da Câmara, e saí e concordo que foi um erro, como eu acho que agora foi um erro. A gente tem que tratar essas coisas de forma aberta. Agora, num segundo momento, na discussão da reforma administrativa, que eu espero que o governo encaminhe a proposta, já que a proposta do Poder Executivo precisa ser encaminhada exclusivamente pelo Poder Executivo, a gente possa repensar a administração pública como um todo. Porque, apesar da qualidade dos servidores públicos, nós não podemos esquecer que a eficiência, a qualidade do serviço público
ela está muito aquém das demandas da sociedade. Então, esse debate sobre o gasto público, sobre a qualidade do gasto público, ele vai precisar ser retomado a qualquer momento. Concordo com a sua crítica, mas acho que essa é uma questão que precisa ser pactuada entre os três poderes. O ministro Paulo Guedes foi contra, o Judiciário foi contra, né? E dentro da Câmara muitos eram contra, apesar da minha posição divergente. Mas como eu sou um democrata, eu respeito a posição da maioria. Então eu acho que esse é um debate que vai ter que ser retomado, porque essa crise ela não acaba daqui a 1, 2 meses. O endividamento próximo de 100% do nosso PIB vai gerar a necessidade de uma reorganização da administração pública, uma reorganização da estrutura tributária sem aumento de carga tributária, mas nós vamos precisar melhorar a qualidade da tributação. Hoje nós tributamos proporcionalmente mais o brasileiro mais pobre do que o brasileiro mais rico, então reduzir a tributação de bens e consumos e melhorar a tributação aqui da renda para poder tributar mais um andar de cima, tem muita coisa a ser feita. E acho que nós vamos precisar fazer isso com um esforço muito maior e muito mais rápido no segundo semestre. E lembrando aqui, só para avisar, o ministro interino da Saúde me mandou uma mensagem aqui no intervalo, dizendo que amanhã, 12h30, participa da reunião da nossa comissão externa do Covid, presidida pelo deputado Luizinho, e acho que ali nós vamos poder fazer o debate e encontrar a solução para esse tema da questão dos dados e de outros temas que certamente existem que são importantes, que essa comissão de deputados que tem participado de forma muito exitosa no debate de leis para ajudar no enfrentamento ao combate do coronavírus, fará amanhã junto com o ministro. Eu vou participar porque eu acho que essa é uma reunião importante e que nós precisamos construir soluções que unam o Brasil e não dividam a sociedade brasileira. Informação em primeira mão aqui no 360. Ao vivaço. Presidente, acho que eu vou contratar o senhor para apurar para a gente. Sou um bom produtor. Excelente. Bom produtor de notícias. Não, eu só queria pontuar aqui antes disso que é claro que a gente não pode generalizar funcionários públicos, né? Todos eles prestam um bom serviço. Agora, é claro que há funcionários públicos que têm mais acesso a gabinetes do poder em Brasília, nos estados e nos municípios. Nós estamos falando de São Paulo, na Assembleia Legislativa e na Câmara Municipal, e há outros que não. Também não tenho dúvida alguma que qualquer brasileiro defenderia um bom aumento de salário para um gari, para um médico, para um enfermeiro, para um policial militar. Mas a gente sabe bem que não são essas as categorias de funcionários públicos que conseguem acesso e fazer tanta pressão na Câmara dos Deputados e no Senado, como acontece, por exemplo, com os policiais legislativos, né? Perfeito. Olha só, presidente, eu sei que o senhor... Perdão, conclua. Os legislativos fizeram concurso, são quadros de grande qualidade, acima da média, têm salários altos, mas participaram do concurso público, né? Foi feito antes da minha gestão. Eu acho que daqui para frente, não apenas em relação a essa categoria, mas todas as outras categorias da elite do serviço público, do judiciário, do legislativo, do executivo, vão precisar ter carreiras mais longas, com salários iniciais mais baixos. Não é justo que o Serviço Público Federal tenha salários médios o dobro do salário do setor privado. Não estou fazendo defesa da estrutura de gasto, estou fazendo apenas a defesa da qualidade do serviço público. Servidores de qualidade. E o serviço não é de qualidade como a sociedade espera. A gente precisa fazer uma interação e garantir a qualidade do servidor com a qualidade do serviço. Perfeito. Presidente, eu havia, quando pedi a entrevista, garantido ao senhor que não nos estenderíamos muito, porque sei que o senhor abriu uma brecha na sua agenda para atender a gente, agenda que o senhor já cumpriu uma série de compromissos. Gostaria de perguntar se o senhor pode responder mais uma pergunta minha e uma pergunta do Fernando Molica, nosso analista no Rio de Janeiro, e assim nós encerramos. Pode ser? Vamos lá. Perfeito. Eu gostaria já então de pedir, por favor, para a nossa direção trazer aqui o Molica para essa conversa. Presidente, eu gostaria de falar sobre fake news. Na semana passada era esse um dos temas aí, os temas vão se sobrepondo na crise, mas havia a ideia de construir um projeto de consenso. Depois nós ouvimos aqui o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Gilmar Mendes no final da semana passada, dizendo inclusive que o judiciário talvez poderia participar da formulação dessa proposta. Isso avançou? Quando é que a gente deve ter aí um projeto mais palatável? Porque o primeiro suscitou muita discussão a respeito do combate à disseminação de notícias falsas nas redes sociais.
Olha, nós estamos debatendo com o presidente Davi, né, com os deputados autores aqui na Câmara, o Rigoni, a Tabata. Coloquei o deputado Orlando, que me ajudou a construir o projeto do projeto de lei de proteção de dados. Infelizmente, até hoje, não temos a agência constituída, o que é muito ruim e atrasa um tema tão importante que é a questão dos dados. E estamos tentando construir, junto com o Senado, ouvindo a sociedade, aqueles especialistas, e certamente, quando o texto estiver minimamente organizado, ouvir o Supremo Tribunal Federal, que sempre tem muitas contribuições positivas na formulação de projetos, como a própria PEC da Guerra. A PEC do Orçamento de Guerra teve a participação na origem do ministro Gilmar Mendes. Então, o que a gente espera é que a gente possa construir um texto que, de fato, responsabilize as plataformas, garanta maior transparência e responsabilidade sobre as informações que circulam nas redes sociais, para que cada um possa assumir a sua responsabilidade, como é no meio de comunicação. Toda informação que vocês divulgam, vocês são responsáveis por essa informação. Molica. Presidente, boa noite. Há alguns meses, algumas semanas, o Congresso Nacional estava no principal foco das críticas do presidente Jair Bolsonaro. De umas semanas para cá, essas críticas passaram a ser feitas principalmente ao Supremo Tribunal Federal. Hoje o presidente Dias Toffoli até reclamou que o governo Jair Bolsonaro tem trazido dubiedades que impressionam e assustam a sociedade brasileira e a comunidade internacional. Pelo que o senhor conhece do presidente Jair Bolsonaro, o senhor acha que vamos ficar ao longo desse mandato, sempre nessa variação de crises, uma hora com o Legislativo, outra hora com o Judiciário, e não teremos aí uma perspectiva de pacificação nessas relações? Olha, o que eu espero, o que eu defendo, já falei várias vezes, é que a gente deveria estar unido. Como eu falei, unir os cacos das nossas convergências, já que são tantas divergências, que minimamente a gente possa daqui para frente, com esse último episódio da divulgação dos dados, que nós possamos estar unidos na defesa, no enfrentamento do coronavírus. Isso é muito importante, na defesa das vidas, dos empregos, da renda dos brasileiros mais simples. Isso é o que nos importa, isso é o que deve nos unir. E vamos deixar os conflitos políticos, as críticas, para um segundo momento, né? O que nós não podemos num momento como esse, com quase 40 mil mortes, a gente está discutindo se o governo vai liberar ou não os dados, a consolidação dos dados, se o presidente critica o Supremo, ou critica a Câmara, ou o Senado, ou vice-versa. Quer dizer, uma discussão completamente secundária num momento tão grave da história do nosso país. Muitíssimo obrigado, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, conversou com a gente aqui no CNN 360. Presidente, valeu, volte sempre.